Entre as medidas que nós podemos classificar de reconhecimento de decisões estrangeiras, nós vemos medidas que são de transferência de processos penais, porque você, na transferência de processos penais, tem um livro de Andrei Borges de Mendonça sobre isso, muito bom. Transferência de processos penais, você tem que reconhecer certos atos praticados antes, no curso da persecução criminal. Você também tem que ter o reconhecimento de decisões estrangeiras quando você está diante de uma transferência de execução penal. Caso Robinho, condenado na Itália, o Brasil vai executar aqui a pena aplicada a ele? Na minha opinião, é possível, como já vem sendo feito em outros casos, com Portugal, homologados pelo STJ. Tá? Então, poderia se fazer a mesma coisa com Robinho para que ele cumpra no Brasil a pena do crime de estupro pelo qual foi condenado na Itália. E o Brasil já fez isso na via inversa. Já mandamos sentenças condenatórias do Brasil para serem cumpridas em outros países. Tem um caso famoso, está no meu blog, caso Marcelo Bauer, a pessoa condenada aqui no Brasil, em Brasília, pelo crime que hoje seria feminicídio, não era na época ainda, e estava na Alemanha, cidadão alemão, teuto brasileiro, né? Alemão e brasileiro, e ele não pode ser extraditado para cá. O que é que se fez? Eu trabalhei nesse caso, junto com o MP do DF. Nós transferimos o processo, a sentença condenatória para a Alemanha, para executar na Alemanha. O mutatis mutandi seria a mesma coisa a se fazer com Robinho, resta saber se a legislação italiana permitiria isso. A Itália pediu ao Brasil, com base em reciprocidade, o cumprimento da pena dele aqui. Tá? Se não for possível o cumprimento da pena dele aqui, qual é a alternativa? Extradição não é possível porque ele não pode ser extraditado. Né? Ele é brasileiro. Qual seria a outra alternativa? A Itália transferir o processo penal ao Brasil, para começar do zero. Ele ser acusado aqui no Brasil, o que não me parece fazer sentido do ponto de vista do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade, da economicidade, da não revitimização, vítima de estupro, repetir tudo aqui no Brasil, e do risco de impunidade, etc., etc. Vários elementos que encaminham para isso. Vejamos agora a transferência de pessoas condenadas. Situação de Robinho? Não, não é a situação de Robinho. É diferente. Por quê? Porque o indivíduo, como eu acabei de dizer, eu preciso reconhecer uma decisão estrangeira que o condenou. E essa decisão estrangeira já está em execução. Na transferência de execução penal, TEP, ainda não está em execução, porque a pessoa não está submetida àquela jurisdição que proferiu o julgado. Na TPC, a pessoa já está submetida à jurisdição que proferiu o julgado. Na TPC, há a necessidade de voluntariedade. Voluntariedade. A pessoa que já cumpre pena quer mudar de país para cumprir a pena, o resto no seu país. Na TEP, não. Na TEP, tem uma condenação, o indivíduo está foragido. O indivíduo está foragido. Ele não quer ir para lá para cumprir a pena, senão ele ia cumprir a pena. Né? Ele não quer ir e algumas vezes ele não pode ir porque ele é inextraditável. Exatamente o caso de Robinho. É uma medida de reconhecimento de decisão porque depende da aferição do julgado na jurisdição estrangeira para que ele seja executado no Brasil. Não é qualquer sentença condenatória estrangeira que poderá ser executada no Brasil, porque deve observar o padrão mínimo de direitos humanos. Qual é esse padrão mínimo de direitos humanos? O padrão mínimo universal, que está nas convenções internacionais de direitos humanos, sobretudo no artigo 6º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, no artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos e no artigo 14 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, padrão mínimo internacional de devido processo. Né? Princípios basilares que regem a cooperação jurídica internacional e, sobretudo, também regem a transferência de pessoas condenadas. Legalidade. Uma legalidade lá e uma legalidade aqui, né? Nas duas jurisdições, observância da legalidade e do procedimento previsto em lei ou nos tratados. Devido processo legal, né? Observância do direito. O direito ao contraditório é que ele cede um pouco, porque ele não é tão importante na transferência de pessoa condenada quanto é nas outras medidas de cooperação, na extradição e na obtenção de provas, por exemplo. Mas o devido processo legal, sim, o contraditório, menos.
O item 3, ordem pública e direitos humanos. Sim, porque, primeiro, a perspectiva de direitos humanos entremeia toda a cooperação jurídica internacional e também influencia a TPC, porque o seu caráter é exatamente humanitário. Do ponto de vista da ordem pública, evidentemente, o princípio da ordem pública, que é um princípio do direito internacional privado, e não se confunde com a ordem pública do 312 do CPP, não é a ordem pública do CPP, é ordre publique, é a ordem pública do direito internacional, né, que diz respeito aos fundamentos do Estado democrático de direito, da República, ou de uma monarquia constitucional liberal, respeito aos direitos humanos, respeito à ideia de soberania. Então, são esses elementos que são fundantes para evitar que haja cooperação internacional quando houver ofensa à ordem pública. Então, se a pena aplicada no estrangeiro ofende a ordem pública brasileira, essa pena não será reconhecida aqui por ofensa à ordem pública, inclusive por ofensa a direitos humanos. Uma pena de morte, uma pena de prisão perpétua não seriam reconhecíveis na jurisdição brasileira. Ideia de ressocialização, sim, óbvio, fundamental. Reciprocidade, pode haver. Se não houver um tratado, o Brasil coopera mediante reciprocidade. Outros países não cooperam mediante reciprocidade. Caso, citar de novo aqui a Coreia do Sul, caso do Reino Unido. Dupla tipicidade, óbvio, né? Se você está falando de alguém que cometeu um crime no exterior, está cumprindo pena lá, tem tipicidade lá. Se ele vem cumprir pena aqui, tem que ter tipicidade aqui, porque senão seria um absurdo, violação da ordem pública. Alguém ser mandado para uma penitenciária para cumprir uma pena de um crime que não existe aqui. Dupla tipicidade. No entanto, alguns autores admitem a recessão ou residualmente a exclusão da tipicidade quando se dê uma situação tal, e a gente vai ver um caso no final, em que a transferência seja realmente mais benéfica para o indivíduo, e aí se abre uma exceção à dupla tipicidade local. O Brasil, teoricamente, poderia receber aqui um brasileiro para que ele cumprisse pena em proveito dele próprio, a fim de que ele não fique na jurisdição estrangeira. Isso é um tema bastante complicado, hein? Digamos, a erosão nesse aspecto do princípio da dupla tipicidade. Regra geral é que se exige que seja crime lá e crime aqui. Condenado lá, vai cumprir a pena aqui. Pena de um crime que também existe na nossa jurisdição. Se for uma coisa que não existe na nossa jurisdição, fica estranho, mas existe um caso em que isso já aconteceu no Brasil, sem dupla tipicidade. Non bis in idem, situação na qual não se pode admitir que a pessoa cumpra 2 vezes pena pelo mesmo crime. Então, se ela já cumpriu pena aqui pelo mesmo crime, não há por que transferi-la para cá para cumprir a pena, por esse crime continuar a execução da pena aqui, por uma pena que já foi cumprida em nossa jurisdição. Não faz sentido também. Reconhecimento mútuo, a ideia basilar de que o reconhecimento mútuo ele é muito forte no campo da União Europeia, na União Europeia, não tão forte assim em espaços não comunitários, e ele indica que se dadas as condições de direito internacional dos direitos humanos, há um respeito às regras mínimas de devido processo aqui e ali, o passo seguinte é admitir que aquela condenação lá foi justa e ela pode ser executada aqui. Então, houve um fair trial, um processo justo lá, um devido processo lá, e, portanto, então, aqui nós reconhecemos essa decisão, e isso é mútuo, é recíproco, né? Voluntariedade, porque ela só se faz a transferência de pessoas condenadas, diferentemente da extradição e da transferência de execução penal. A TPC faz-se somente com voluntariedade, e no item 10, os quesitos de nacionalidade e residência, ou residência, porque alguns países exigem que a transferência de pessoa condenada só se dê para nacionais, outros países, como o Brasil, admitem que seja para nacionais ou pessoas com residência habitual.